Em meio às guerras de desperdício de 100 anos que mergulharam a humanidade na escuridão eterna, dois heróis se colocaram no caminho do Senhor dos Dragões, enquanto se preparavam para usar seus poderes combinados para destruir a besta classificada como Catástrofe. Mas quando o bravo príncipe foi abatido por uma flecha misteriosa, ele foi forçado a abandonar suas ambições heróicas e arriscar sua vida para salvar seu filho de ser devorado pela calamidade de classificação S. No entanto, o corpo de seu filho estava marcado com a energia divina de Deus, e ele passou sua vida inútil viajando sozinho, sem nunca perceber que sua forma de dragão adormecida um dia despertaria e lhe permitiria rivalizar até mesmo com os deuses. Mas quando ele chegou pela primeira vez à cidade de Linsekis, o guarda ficou tão enojado com sua cara feia que foi forçado a deixá-lo entrar. O herói observou enquanto um rico comerciante chamado Nambuko chegava em sua Tesla Cybertruck e como as pessoas pobres da cidade lutavam para pegar todo o dinheiro que ele jogava para elas. Ele tentou pegar uma moeda também, mas um garotinho gordo tirou a peça de bronze dele, e Hiro ouviu os amigos do garoto dizendo para ele não pegar o dinheiro de Nambuko, porque ele era apenas um comerciante de armas ganancioso. Mas apesar desse aviso, Pigo entrou no carro para pegar algumas coisas de graça, e Hiro se juntou a um grupo de turistas para ouvir a história de um guerreiro que salvou a princesa de um dragão mortal. O homem afirmou que tinha herdado a arma que o guerreiro usou para vencer suas batalhas, mas antes que Hiro pudesse perguntar o preço do item, um pequeno escoteiro a arrebatou do cavaleiro. No entanto, ele foi capturado pelo gigante guarda-costas do homem. Então Hiro rapidamente avançou para impedir que o ogro esmagasse o menino até a morte, enquanto dava ao cavaleiro uma peça de ouro pelo item mágico. Esperando um agradecimento do pirralho, Hiro ficou chocado quando o garoto lhe disse para cair fora, dizendo que ele e seus amigos teriam roubado muito dinheiro se não fosse por seus atos heróicos. Ele arrancou o item dele antes de fugir, mas Hiro conseguiu rastrear o esconderijo deles e apareceu do nada como o Batman, enquanto se apresentava aos jovens bandidos. O líder deles disse que seu nome era Tomet, mas Hiro recuperou o tesouro dele, dizendo que pertencia a ele porque ele o havia comprado, e então pulou pela janela. Enquanto isso, no palácio da cidade, Nambuko e seus capangas fizeram uma visita surpresa ao Duque de Linsekis, dizendo-lhe para vender todos os seus itens mágicos a um preço baixo, caso contrário, caçariam sua família. O Duque argumentou que seus cidadãos ficariam chateados se soubessem desse acordo, mas Nambuko disse que os hipnotizaria usando uma bola de cristal conhecida como o Grande Troll, que poderia realizar qualquer desejo. E quando o gorducho tentou roubar na bola de cristal deles, uma das parceiras de Nambuko, Shari, usou sua magia para capturar o pequeno ladrão, provando que eram fortes o suficiente para enfrentar todos os seus inimigos. Tome e sua equipe continuaram perseguindo Hiro pelos telhados, mas quando ouviram que seu amigo Peshit havia sido capturado, rapidamente pararam de brincar e correram para encontrá-lo. No dia seguinte, Peshit foi levado à praça da cidade para execução, mas quando Hiro viu que não havia nada que Tomet pudesse fazer para impedir, ele avançou como um campeão dizendo a Shari e seus homens para recuarem, porque ela era muito poderosa para lidar com um perdedor em uma fantasia de Halloween. Shari disse aos seus soldados para lutarem contra ele, mas Hiro derrubou todos sem sequer sacar sua espada. Não, Didi! Chocada com sua demonstração de força, Shari lançou um raio nele usando sua varinha mágica, mas Hiro emergiu da explosão e cortou todos os guardas dela com apenas um único golpe de sua lâmina. No entanto, os homens notaram que suas armaduras ainda estavam intactas, e quando Shari percebeu que a espada de Hiro era apenas uma peça de plástico falso, ela ordenou que seus soldados arrancassem seus membros. Mas naquele momento, um enorme guerreiro entrou correndo e esmagou todos os guardas, permitindo que Peshit escapasse com seus amigos, e o homem Jiru, que na verdade era o mestre de espadas de Hiro, perguntou-lhe por que ele fugiu de casa. Mas Shari estava ficando entediada com toda aquela conversa longa, então ela pegou a bola de cristal e estava pronta para preparar algo louco. Mas Hiro reconheceu instantaneamente o item como a arma que seu pai havia usado para tentar derrotar o Senhor dos Dragões muitos anos atrás. Hiro disse a ela para devolver o item, mas Shari simplesmente o ignorou e usou a bola de cristal para supercarregar sua varinha mágica antes de disparar um enorme monoraio em sua direção. O manequim apenas ficou lá esperando que as chamas o matassem. Mas então a explosão foi subitamente desviada deles, e para surpresa de todos, o malvado Senhor Dragão, Daganzoth, surgiu das sombras. Cheio de raiva pela criatura que matou seus pais, Hiro pulou para atacar o dragão, mas Daganzoth o segurou e o eletrocutou até ele ficar inconsciente. O Senhor dos Dragões começou a causar estragos na cidade, e Nambuko estava animado com o caos porque era bom para os negócios, mas nem mesmo o poder de fogo combinado de todos os seus soldados conseguiu derrubar a besta maligna. E quando algumas das flechas vieram voando na direção de Hiro, Daganzoth surpreendeu a todos ao usar sua asa para protegê-lo do perigo enquanto liberava sua raiva nos guardas tolos. Depois de destruir tudo, exceto as bochechas de coelho de Shari, Daganzoth desceu de volta para as sombras, e o Duque chamou Nambuko de psicopata por trazer uma calamidade de nível As para a cidade deles.
No entanto, Nambucco disse que o retorno do Senhor Dragão era a maneira perfeita de fazer o povo de Linsicise temê-lo e respeitá-lo como seu duque, além de ajudá-lo a ganhar mais dinheiro vendendo mais armas. Enquanto isso, Giru levou Hero para o esconderijo de Tomut para ele descansar, e enquanto esperavam ele acordar, contou a todos a história de como Daganzoth assassinou os pais de Hero. O continente deles, Kenon, tinha 3 reinos, e por causa do terror causado pelo Senhor dos Dragões, todos os países concordaram em um lugar seguro entre suas terras para aprisionar a besta para sempre. No entanto, apesar de terem um plano incrível, os guerreiros ainda não eram páreo para o Senhor dos Dragões. Assim, tanto os pais de Hero quanto todos os magos foram consumidos pelas chamas devoradoras de almas de Daganzoth. Assim que Giru terminou a história, Hero acordou de seu sono, dizendo que queria matar o Senhor dos Dragões, mas Tomut o chamou de Deluluquim, por pensar que poderia derrotar um monstro enorme como aquele com suas habilidades de nível I. Hero disse a ele que passou a vida inteira treinando para o dia em que poderia vingar a morte de seus pais, mas Tomut disse que ele deveria pedir o dinheiro de volta, porque lutava como uma princesa da Disney. Pesh disse que usaram o Grande Troa para fazer Daganzoth desaparecer, mas quando Hero perguntou a Tomut sobre a localização de Nambucco, tudo o que ele disse foi que Nambucco gostava de viajar muito para diferentes cidades para poder vender armas. Herói declarou que não descansaria até encontrar Nambucco e derrotar Daganzoth, mas no caminho Giru disse que deveriam voltar para casa porque nem sabiam para onde estavam indo. Seu mordomo Palupa pediu-lhe que devolvesse o dinheiro que havia emprestado, mas quando Palupa percebeu que sua moeda de ouro estava faltando, Hero disse-lhe que tinha usado a moeda para comprar um distintivo mágico. Irritado com sua estupidez, Palupa ameaçou cortá-lo e vender todos os seus órgãos para substituir o dinheiro perdido. Então Hero rapidamente fugiu com Giru para evitar ser enviado para um túmulo precoce. E enquanto ele os perseguia, Shari se perguntou por que Nambucco a havia deixado sozinha e viajado para outra cidade, então decidiu fazer uma chamada de vídeo para ele usando sua fonte ocular. Mas quando ele atendeu a chamada, Nambucco disse para ela ficar para trás e procurar a criança que foi salva por Daganzoth, porque ele já tinha muitas garotas quentes para esquentar sua salsicha durante a viagem. Quando Palupa finalmente se acalmou, Hero disse que deveriam comer algo, mas nenhum dos restaurantes queria deixá-los entrar por causa do que aconteceu entre Hero e o Senhor dos Dragões. Os caras já estavam ficando irritados quando uma garota fera atraente com atributos generosos concordou em ajudá-los e os levou a um bom restaurante onde almoçaram rosbife. A garota disse que seus enormes melões também estavam no menu, mas os caras preferiam pêssegos, então ela decidiu chamar a atenção deles dizendo que sabia tudo sobre Hero e sua família de guerreiros. Surpreso com essa afirmação, Hero perguntou como ela sabia disso, mas a garota gata apenas disse que seu nome era Erin antes de sair do restaurante com um bife na mão. Palupa disse ao garçom para lhes dar a conta, mas quando Bowser Jr. percebeu que Erin o havia enganado para pagar a refeição dela, ele ficou bravo e jurou se vingar algum dia. Palupa culpou Hero por sua desventura, e ele disse que teriam que dormir fora por uma semana inteira. Mas Hero os levou de volta ao esconderijo de Tomut, perguntando se poderiam ficar na casa dele por um tempo. No entanto, Tomut não gostou da ideia porque sentia que Hero e sua turma eram problemáticos, mas quando Pesh lembrou que foram eles que salvaram sua vida, Tomut concordou em deixá-los ficar por apenas uma noite. Enquanto todos ainda dormiam, Giru ficou acordado a noite toda afiando suas lâminas, e quando acordaram na manhã seguinte, ele surpreendeu os caras preparando um café da manhã 5 estrelas. Hero disse que era hora de retomar a jornada em busca de Nambucco, mas Giru disse a ele que ainda não estava pronto para enfrentar os grandes vilões, e que deveria continuar treinando. Giru começou o treinamento de Hero, levando-o para lutar contra alguns slimes, mas Hero era tão inútil que não conseguia nem derrotar essas criaturas de baixo nível, e disse que sua espada era muito pequena para a tarefa. Giru disse a ele para focar em suas habilidades e não na espada, mas Hero continuava perdendo mais pontos de aura contra os slimes e Palupa disse que seria melhor vendê-lo como escravo no mercado local. No entanto, Giru tinha fé em seu aluno e disse que iria fazer uma rápida viagem de caça. Mas enquanto Palupa estava ocupado contando seu dinheiro, um enorme dragão de areia apareceu bem atrás dele. Querendo se redimir, Hero pulou para atacar o dragão, mas sua espada não teve efeito e Palupa disse para ele fugir, mas o idiota começou a fazer um discurso heróico como Optimus Prime. O dragão abriu a boca e Palupa ficou apavorado, achando que ia morrer virgem, mas ficaram chocados ao ver que uma garota já estava lá dentro, e ela agradeceu à criatura por lhe dar uma carona grátis. Depois que o dragão se foi, a garota se aproximou de Hero e de repente colocou a cabeça em seu peito, dizendo que amava o som de seu coração batendo e que deveriam se casar imediatamente. Palupa disse a ele para recusar a oferta dela, porque ela era obviamente um sinal de alerta, mas a garota disse que seu nome era Sarato, e continuou a encantar o protagonista bobo, dizendo que seus olhos eram mais bonitos do que um pôr do sol dourado.
Jiru chegou bem a tempo de impedir o idiota de se apaixonar por uma estranha e estava prestes a sacar sua espada quando Palupa disse que eles deveriam simplesmente ir embora em silêncio. Ao voltar para o esconderijo, Harrow apenas se sentou pensando em Serrato, que esqueceu até de comer sua comida, e quando Tomato percebeu isso, zombou dele por se transformar em um romântico tão facilmente. O herói disse que se sentia mal por deixá-la sozinha assim, mas Tomate disse para ele se animar porque ela sempre poderia conhecer novas pessoas pelo caminho, assim como ele e seus companheiros de equipe se conheceram e se tornaram melhores amigos. Enquanto isso, nas ruas de Linkikis, Shari e seus capangas procuravam por alguém que soubesse onde o herói estava, mas não encontraram nada, então Shari decidiu usar seu espelho mágico. No entanto, Serrato passou naquele instante, fazendo o espelho funcionar mal por causa de sua forte presença mágica, e ela usou seus poderes para descobrir onde Hiro e seus amigos estavam hospedados. Tomate ficou surpreso ao ver a paixão de Hiro em seu esconderijo e perguntou a ela como tinha encontrado o lugar, mas Serrato o ignorou e voltou sua atenção para Hiro dizendo que os dois estavam destinados a ficar juntos. Tomate disse aos pombinhos para arranjarem um hotel, mas Hiro disse que Serrato ficaria com eles por enquanto, e a arrastou para dentro enquanto Jiru e Palupa franziram a testa pelo fato de Hiro agora ser um simp. No dia seguinte, Palupa acompanhou Jiru para vender alguns dos animais que ele havia caçado, mas ficaram surpresos quando o dono da loja lhes deu 3 moedas de prata pelas feras. Como precisavam de dinheiro para equipamentos, Jiru disse que continuaria caçando mais animais. Mas enquanto tudo isso acontecia, Hiro estava ocupado tentando impressionar Serrato com suas habilidades inúteis. Ele ainda não conseguiu matar nenhum dos slimes desta vez, mas Serrato não se importava com nada disso porque estava tão cega pelo amor ao idiota sem talento que nada mais importava. No entanto, todos os slimes de repente começaram a ir embora, e quando Hiro olhou para cima, viu um enorme lobo-demônio olhando para eles. Mas em vez de fugir como o covarde que ele era, Hiro ficou para lutar contra a criatura. Apesar de toda a sua confiança, Hiro ainda foi derrotado pelo lobo, mas quando percebeu que ele estava prestes a atacar Serrato, ele correu direto para o lobo e o derrubou ao golpear sua testa com a espada. Ele correu para se certificar de que sua garota estava bem, mas quando Serrato viu o grande corte em seu ombro, ela rapidamente usou suas mãos divinas para curar a ferida e consertar sua camisa como se nada tivesse acontecido. Embora ele estivesse chocado com essa habilidade, Hiro agradeceu por tê-lo curado, e quando voltaram para a cidade, trocaram um lobo demoníaco no mercado local por uma única peça de ouro. Ao longo do caminho, eles viram um guarda afastando um homem de sua família, e porque ainda estava eufórico com sua primeira vitória, Hiro deu um passo à frente para ajudar o homem, mas ele também foi capturado. Percebendo que os prisioneiros estavam sendo forçados a trabalhar como escravos nas minas, Hiro disse-lhes para não se preocuparem porque ele tinha um plano para tirá-los de lá, mas os homens sabiam que estavam todos ferrados. Quando Tomuchi soube do que aconteceu, ele e Sarato rastejaram por um túnel subterrâneo para entrar na casa do Duque, enquanto Hiro continuava tentando fazer um buraco na parede usando seu distintivo caro. Ouvindo ruídos estranhos, o Duque decidiu abrir seu cofre para verificar, mas ficou chocado ao ver um grande buraco dentro, após o que Tomuchi e Sarato apareceram de repente em seu escritório. Tomuchi ameaçou expor todos os seus negócios com Nambuko ao rei, o que arruinaria sua vida para sempre, a menos que ele libertasse Hiro e todos os outros prisioneiros que planejava transformar em escravos. O Duque apenas sorriu antes de chamar seus guardas para prender os impostores, mas então Geru entrou pela porta e apontou sua espada para o rosto do Duque, fazendo o perdedor se borrar de medo. Ele finalmente concordou em libertar Hiro e os outros, e quando Hiro viu que Sarato também tinha vindo para salvá-lo, ele se virou para encará-la, ignorando Tomuchi e os caras que arriscaram suas vidas por sua liberdade. Shari ouviu a notícia sobre a prisão de Hiro, mas quando chegou ao palácio do Duque, Hiro e sua equipe já tinham partido, e todos os prisioneiros finalmente se reuniram com suas famílias. Lembrando-se dos bons momentos com seus próprios pais, Hiro jurou deixá-los orgulhosos algum dia matando Daganzotti, e quando voltaram para o esconderijo, ele e os caras celebraram sua vitória com um grande jantar. No entanto, na manhã seguinte, Hiro não ficou feliz com o pudim de lula que Geru fez para o café da manhã, mas Palupa disse a ele que não tinha escolha a não ser comer a lula depois de gastar todo o dinheiro em um item inútil. Geru lembrou-lhe que o treinamento de combate continuava hoje, e disse que Sarato não estava autorizada a acompanhá-los desta vez, então Hiro foi forçado a deixá-la no mercado. Enquanto ela procurava algo barato para comprar com sua moeda de ouro, Sarato conheceu Eren pela primeira vez, que a levou a uma famosa fonte termal, onde puderam relaxar e conversar sobre garotos. Melonplot disse que a água da fonte podia curar todos os tipos de feridas, e ela disse a Sarato para tirar a roupa antes de entrar, mas Eren ficou irritada quando percebeu que Shari já estava dentro. Enquanto isso, Hiro estava farto do fato de que Geru só lhe dizia para lutar contra slimes, e ele disse que seria melhor treinar sozinho até poder derrotar Daganzotti usando o Grand Troa. Mas Geru disse a Hiro que nem mesmo a bola de cristal poderia salvá-lo neste ponto, porque ele era apenas um fraco patético, e que Daganzotti quebraria seus ossos tão facilmente como um par de asas de frango.
Irritado com essa afirmação, Hiro correu para atacar seu mestre, mas foi derrotado como um novato, e Geru disse-lhe para desistir porque não havia como ele jamais derrotá-lo. No entanto, Hiro levantou-se novamente, apontando a lâmina para o pescoço do oponente desta vez, e Geru não teve escolha, a não ser se defender cortando o peito de Hiro com sua espada pesada. Quando os outros viram o que aconteceu, chamaram Geru de traidor por atacar seu próprio aluno, mas Geru disse que iria consertar tudo levando Hiro para a fonte termal de cura. Enquanto isso, Eren estava tentando fazer algumas perguntas a Saraato sobre Hiro e sua equipe, mas a garota era mais burra que uma pedra, e quando Shari se cansou de ficar sozinha, ela nadou para se juntar à conversa delas também. Eren perguntou por que a fonte termal não estava cheia de garotos como antes, e Shari disse que todos ficaram com medo depois de ouvir que um monstro lula gigante vivia nas águas. Mas quando Eren tentou dizer a ela para se sentar ao lado deles para evitar pegar um resfriado, Shari ficou irritada e disse para ela parar de deixar as outras garotas com ciúmes com aquelas bolas de canhão enormes no peito. Os caras chegaram à fonte termal e Geru disse aos outros que ele estava apenas tentando testar o quão sério Hiro estava sobre sua vingança e que nunca planejou atacá-lo em primeiro lugar. A água imediatamente começou a curar as feridas de Hiro, e quando Shari percebeu que seu alvo estava por perto, ela ficou animada, mas Eren sabia que tinha que impedir a pequena bruxa de capturar Hiro. Quando o idiota finalmente acordou do coma, Geru pediu desculpas a ele dizendo que estava apenas tentando torná-lo um guerreiro melhor, e ele concordou em deixá-lo continuar a jornada em busca de Nambuco. No entanto, os guardas de Shari estavam tentando forçar o monstro marinho a capturar Hiro e seus amigos. Mas quando Squidward saiu da água, ele agarrou Saraato e jogou Shari para longe como um pedaço de lixo. Hiro estava preocupado com sua namorada boba, mas num piscar de olhos, Geru pulou e cortou a lula em grandes pedaços de sushi, enquanto Hiro correu para se certificar de que Saraato ainda estava viva. Quando voltaram, Hiro e os caras venderam o monstro no mercado e usaram o dinheiro para comprar mais armas. Mas, justo quando estavam prestes a partir, Tomichi surpreendeu a todos ao dizer que queria ir junto. Reichat e os outros imploraram para que ele ficasse, mas Tomichi disse que queria ajudar Hiro a adquirir o grande Trawa para que pudesse usá-lo para desejar uma vida melhor para todos eles. Impressionado com seu coração altruísta, Hiro concordou em deixar Tomichi se juntar à equipe. Mas no caminho, eles encontraram Eren, que lhes disse que foi Shari e seus homens que enviaram o monstro Lula atrás deles na fonte termal. Perguntando se ela poderia se juntar à equipe, Palupa e Geru recusaram fortemente, mas quando Eren disse que sabia como encontrar Nambuco, Hiro esqueceu todos os crimes passados dela e disse que ela poderia se juntar também. Enquanto viajavam pelo deserto solitário, Tomichi e os outros caras ficaram irritados com Hiro por agir como se fosse o chefe, mas Eren disse que respeitava por deixá-la entrar na equipe. Enquanto o idiota estava se fazendo de durão, ele caiu em um poço de areia movediça, mas desconhecido por todos eles, Nambuco e seu esquadrão estavam espionando suas aventuras usando drones especiais em forma de águia. A turma passou por um grande canyon, onde Tomichi estava com muito medo de atravessar para o outro lado, e todos pararam perto de uma cachoeira para ver um lindo arco-íris no céu. Geru pegou algumas frutas para eles comerem, mas então foram subitamente emboscados por uma águia gigante, e porque queria provar seu valor para a equipe, Hiro imprudentemente avançou para lutar contra a besta. No entanto, Hiro levou uma surra de um personagem de Angry Birds, então Geru foi forçado a espantar a criatura com sua espada e disse que deveriam acampar em uma floresta para passar a noite. Tomichi estava preocupado que a águia poderosa aparecesse novamente, mas Geru disse que a floresta era a melhor aposta para um abrigo seguro, e Hiro continuava agindo como o líder, apesar de seus menos 1000 pontos de aura. Tomichi e Palupa secaram a carne para que durasse mais, mas quando Geru percebeu que Sarado não estava em lugar nenhum depois de sair para buscar água, Hiro concordou em ir procurá-la perto do rio. Ele encontrou Eren tocando música ao luar, e quando perguntou por que ela havia escolhido se juntar à sua equipe, Melonplot disse que ia usar o Grand Trawa para desejar o namorado mais atraente que já existiu. Hiro a deixou para estar com Sarado, e, enquanto eles apreciavam a noite estrelada, Nambuco estava ocupado acumulando alguns milhões vendendo armas para todos os líderes dos diferentes reinos. Ele convocou uma reunião com Shari, chamando-a de coelha sem cérebro por deixar Hiro e seus amigos escaparem, e disse que estava dando a ela uma última chance de se provar e trazer Hiro para ele. Como de costume, Capitão Shitface avançou para enfrentar Shari sem pensar duas vezes, mas ela o fez se arrepender de sua decisão ao lançar uma enorme descarga de eletricidade em todo o seu corpo. Ela rapidamente seguiu o ataque com uma tempestade de gelo que quebrou a espada de Hiro ao meio, e quando Geru tentou ajudá-lo, ele foi parado por dois monstros de pedras gigantes. Ele conseguiu derrotar a criatura apunhalando seu olho, mas Palupa sabia que o resto deles não tinha chance de sobrevivência, então ele convocou um coelho da Páscoa chamado Mumu para tirá-los de lá. Tomichi não gostou da ideia de deixar Hiro e Geru para trás, mas Palupa não estava pronto para morrer ainda. Então ele jogou ele e Sarado no baú do tesouro antes de pular também e se teletransportar para outro lugar.
Shari estava pronta para destruir Hiro de uma vez por todas, mas então Jiro correu para detê-la, então ela o prendeu em um campo de força de energia escura e dividiu o chão em dois para mantê-lo longe deles. Shari disse que ia matar Jiro por arruinar todos os seus planos no passado. Mas quando Hiro ouviu isso, seu corpo de repente começou a mudar, e ele arremessou a varinha de Shari antes de se transformar em um demônio incrível. Todo o seu corpo estava coberto por chamas roxas, e Shari ordenou que seus homens o atacassem, mas o herói demônio os eliminou todos em um instante, e Shari rapidamente se teleportou de volta antes que ele pudesse despedaçá-la. Depois que ela partiu, o herói ficou inconsciente e sonhou que estava se afogando em um abismo escuro, onde seus poderes demoníacos eram tudo o que existia, até que finalmente acordou no meio do deserto. Ele ouviu alguns passos pesados se aproximando, e Hiro rapidamente se escondeu atrás de uma rocha para evitar ser visto por Nambuco e seus homens, mas ainda não conseguia superar o que havia acontecido durante a luta com Shari. Ele decidiu seguir Nambuco em busca de respostas, mas quando Mumu transportou Palupa e os outros de volta ao campo de batalha, eles ficaram chocados ao ver que Juru estava gravemente ferido. Usando seu toque divino, Sarado conseguiu curar Juru um pouco, mas quando ela pediu para ele dizer onde Hiro estava, ele correu para a beira do penhasco e eles viram todos os soldados que o Demon Hiro havia derrotado. Os caras ficaram chocados que Hiro tinha derrotado todos esses guardas, especialmente porque ele era um perdedor sem talento e sem habilidades com a espada, e se perguntaram se ele de alguma forma tinha trapaceado para conseguir poderes mágicos. No entanto, Palupa estava irritado com Eren porque ela sempre desaparecia quando as coisas ficavam ruins, e ele prometeu dar uma lição nela, enfiando seus grandes melões na boca como um quebra-queixo na próxima vez que isso acontecesse. Enquanto isso, Hiro seguiu secretamente Nambuco até um local de testes onde ele mostrou a um cliente sua última invenção, usando uma máquina para fundir o corpo de um monstro e 3 humanos em um híbrido horrendo. A criatura avançou diretamente para eles, mas os guardas de Nambuco rapidamente a derrubaram e a duquesa o elogiou pelo trabalho, dizendo que mal podia esperar para testar a arma. Vendo como ele havia matado aqueles homens inocentes, Hero não conseguiu mais se conter e saiu do esconderijo para enfrentar Nambuco, que lhe disse para se afastar porque não era da sua conta. Ele estava prestes a sacar sua espada quando percebeu que Shari a havia quebrado antes, então Hero decidiu lutar contra Nambuco sem uma arma, mas foi derrubado em menos de 1 minuto. Ele disse aos seus homens para capturá-lo, e quando voltaram para a aldeia, Nambuco fez questão de manter a duquesa ocupada com alguns servos antes de sair para encontrar Shari. Ela pediu desculpas por não ter capturado Hiro ela mesma, dizendo que ele se transformou em um demônio assustador no último minuto. Mas Nambuco disse a ela para não se preocupar e deu-lhe um enorme saco de dinheiro para agradecê-la por tentar. Juru e os outros viram o híbrido morto no chão, mas quando Juru notou um logotipo familiar em uma das armas, percebeu que Hiro devia ter sido capturado por Nambuco. Ele tentou lutar para escapar, mas Nambuco chegou com um saco de ferramentas, dizendo que ia torturar Hiro e vê-lo gritar até que ele contasse todos os seus segredos. Perguntando o que ele sabia sobre o Senhor dos Dragões, Hiro respondeu dizendo que isso não dizia respeito a um comerciante estúpido, mas Nambuco disse a ele que o caos do retorno de Daganzoth seria bom para seus negócios. Ele colocou a adaga no braço de Hiro para fazê-lo responder corretamente, mas então Nambuco foi interrompido pela duquesa, que reclamou que os rapazes serventes que ele havia designado para ela eram terríveis na cama. Hiro ficou aliviado por seu braço ainda estar intacto e conseguiu soltar os pés da corda antes de usar o distintivo especial que comprou para cortar as outras amarras. Mas quando o cientista-chefe de Nambuco, Dr. Bafalapa, chegou para inspecionar o quarto, ele notou que Hiro cheirava muito a Sarado, então perguntou se ela ainda estava segura e viva. Embora ele estivesse chocado com o fato de o velho conhecer Sarado, ele disse que ela estava bem, mas Lapa continuou fazendo mais perguntas, então Hiro contou como Sarado colocou a cabeça em seu peito no primeiro dia em que se conheceram. Ele ouviu as batidas do coração de Hiro para confirmar se ele estava mentindo, e quando Lapa percebeu que ele estava dizendo a verdade, começou a surtar. Mas Hiro usou isso como uma oportunidade para cortar a última corda que o segurava. Ele emboscou o velho e tentou apertar seu pescoço, mas Lapa o jogou longe como se não fosse nada e disse a Hiro para cuidar de Sarado porque os dois estavam destinados a ficar juntos. Hiro disse que não havia como ele mantê-la segura porque ele era atualmente prisioneiro de Nambuco, então Lapa deu-lhe uma poção mágica que poderia transportá-lo para qualquer local que ele imaginasse. Ele bebeu a poção enquanto pensava em Serrato, e o corpo de Hiro começou a brilhar com uma aura mágica antes de desaparecer no céu e pousar na frente de Geru e dos outros, justo quando eles estavam prestes a procurá-lo. Quando Nambuco voltou e percebeu o que o Dr. Lapa tinha feito, ele ficou com raiva e apontou sua adaga para o velho, mas decidiu poupar sua vida porque precisaria dele para fazer mais armas no futuro. Hiro e o grupo se abrigaram em uma caverna que Aaron identificou como uma mina de ouro abandonada, e ele contou a eles tudo o que Lapa tinha dito enquanto ainda estava capturado. Sentindo um cheiro familiar em sua camisa, Serrato disse que Hiro cheirava exatamente como o Dr. Lapa. E quando ele perguntou como ela conhecia o velho, ela o surpreendeu dizendo que Lapa era seu pai.
Todos estavam confusos com o drama familiar, mas Geru mudou de assunto dizendo que havia a possibilidade de Hiro estar carregando o coração de Daganzoth, o que explicaria por que o Senhor dos Dragões o havia protegido antes. Geru disse que a troca de corações deve ter acontecido quando o pai de Hiro tentou salvá-lo das chamas de Daganzoth, o que significava que ele realmente se transformou em um dragão no dia em que lutaram contra Shari. Hiro não podia acreditar que estava carregando o coração da criatura que matou seus pais e saiu correndo da caverna frustrado, mas Geru e Palupa chegaram rapidamente para animá-lo. Eles o lembraram da época em que ele era um garotinho e como ele sempre se abaixava para chorar sempre que algo ruim acontecia. Mas Hiro disse que não conseguia se lembrar de nenhuma dessas memórias. No entanto, Palupa apontou que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa agora, mesmo depois de todos esses anos, assim como quando perdeu seus pais e se recusou a participar do funeral. Ele também lhe disse que Geru vinha estudando magia secretamente nos últimos 10 anos para descobrir o que realmente aconteceu com ele no dia em que seus pais lutaram contra o Senhor dos Dragões. Por causa do amor e respeito que tinham por ele, Geru e Palupa prometeram sempre protegê-lo do perigo, e Hiro disse que nunca desistiria até derrotar o Senhor dos Dragões. Eles continuaram sua jornada pela floresta, e Palupa estava chateada porque Aaron os tinha deixado no vácuo pela terceira vez. Mas Serrato estava feliz por poder ouvir o coração de Hiro novamente. Tomet tentou dizer a ele para ativar sua forma de dragão, mas Hiro disse que era apenas para emergências, e enquanto discutiam, Shari usou um olho gigante para monitorar todos os seus movimentos. Chegando a uma vila abandonada, Palupa disse que deveriam descansar um pouco antes de seguir em frente, mas Tomet percebeu que havia algo estranho na cidade, então entrou em uma das casas para investigar. Enquanto Geru caminhava pela aldeia, ele começou a ter flashbacks sobre a época em que era criança, e seus pais foram mortos por uma multidão de aldeões furiosos. Seu pai era um ogro que se casou com uma humana, e como os outros ogros não estavam felizes com essa união, eles capturaram os dois e os enforcaram até a morte enquanto Geru assistia e chorava. Ele fugiu de casa e estava prestes a morrer em um deserto solitário quando o pai de Hiro, Lord Barrow, o encontrou e o trouxe de volta para casa para se tornar um irmão mais velho para Hiro. Tomet continuou procurando pela casa até ser emboscado por um monstro híbrido, então ele correu de volta para contar aos outros, mas Hiro não pôde ajudar porque não tinha uma espada. O monstro avançou diretamente em sua direção, mas felizmente Geru estava bem ali para bloqueá-lo com sua espada, e ele tentou cortar a criatura ao meio, mas o híbrido desviou de seu ataque e o nocauteou com um chute voador. Swamp Thing avançou para atacar Hiro, e Tomet o aconselhou a ativar sua forma de dragão, mas quando o perdedor tentou canalizar seu dragão interior, tudo o que conseguiu foi uma pequena tempestade de areia. O híbrido estava prestes a despedaçá-lo quando Geru apareceu de repente e cortou sua barriga com a espada, fazendo a criatura cair e a cor vermelha em seus olhos desaparecer. Enquanto isso, Aaron fez uma viagem até o lugar de Nambuco, e Shari pensou que ela tinha vindo visitá-la, mas quando finalmente chegou a hora de encontrá-lo, ela deixou Shari e entrou para vender algumas informações para Nambuco. Ela disse a ele que Hiro estava carregando o coração de Daganzoth e que seu pai era Lord Barrow. Então Nambuco prometeu pagá-la pela informação e deu a ela um telefone em forma de concha, para que pudessem manter contato. No entanto, quando ela se foi, Nambuco disse a Shari para entrar e ordenou que ela matasse Hiro de uma vez por todas. Mas, sem que eles soubessem, Eren tinha ouvido a conversa deles usando o telefone de concha, e quando ela voltou, Melonplots ficou pensando o que fazer com aquela informação enquanto Hiro discutia com Palupa sobre conseguir uma nova espada elegante, mas a tartaruga avarenta disse que ele tinha que optar por algo básico. Eles reservaram quartos de hotel, mas Palupa não pagou por nenhum serviço de alimentação, e quando Tomut perguntou como eles deveriam comer, Palupa disse que Juru prepararia a comida deles dentro do quarto para economizar dinheiro. Hero saiu com Juru para comprar uma nova espada, e depois de escolher algumas lâminas que estavam fora do seu alcance, Hero optou por uma espada de tamanho médio que Juru o ajudou a escolher. Eles pararam no mercado antes de voltar, e enquanto Juru pegava alguns mantimentos, Sarato apontou para um enfeite de lua em uma joalheria. Mas Hiro ficou chocado quando o vendedor disse que custava $100. Hiro se perguntou se deveria gastar todo o seu dinheiro para fazê-la feliz, mas como Sarato sabia que seu namorado estava sem dinheiro, ela mentiu, dizendo que estava feliz com a moeda de ouro que ele tinha dado a ela antes. Juru se encontrou com eles quando terminou e todos voltaram para o hotel. Mas, sem que eles soubessem, Eren estava em uma loja próxima comprando algumas flechas mortais para usar na próxima grande luta. Eles se acomodaram para desfrutar da comida de Juru, e Tomut percebeu que Sarato não tinha tocado na comida. Mas Juru lembrou Hiro de como o Dr. Lapa lhe disse que um dia ele conheceria o Mestre Teu. E como ninguém mais sabia quem ele era, Juru contou a eles que o Mestre Teu foi uma vez instrutor mágico do pai de Hiro. E Sarato os chocou ao dizer que o Mestre Teu também era seu amigo. Confusos com a estranha conexão, todos concordaram que o melhor seria encontrar o Mestre Teu o mais rápido possível, e cada um foi para seu quarto dormir à noite.
No entanto, enquanto Tomochi e Palupa dormiam tranquilamente, Hero e Juro tiveram dificuldade para adormecer, e Juro disse que sempre tinha que ficar acordado para garantir que todos estivessem seguros. Hero disse a ele que não tinha dormido muito desde o dia em que descobriu que estava carregando o coração de Daganzotti. Mas então Juro ouviu uma explosão do lado de fora e levantou-se rapidamente para verificar. Um monstro sombra misterioso estava explodindo casas na vizinhança e Hero correu para ver o que estava causando isso, mas ficou chocado ao descobrir que a criatura era na verdade Daganzotti. O Senhor dos Dragões começou a devorar as almas dos aldeões inocentes, e Hero sacou sua espada para ajudá-los. Mas Juro bloqueou seu caminho, dizendo que uma luta com Daganzotti agora seria muito perigosa. Hero insistiu que estava pronto, mas Juro o empurrou para o lado antes de esmagar a sombra com sua espada, e embora tenha acertado em cheio, Daganzotti começou a engoli-lo também. No entanto, Shari apareceu do nada, dizendo que foi ela quem convocou a criatura e que não era realmente Daganzotti, mas uma besta das sombras inventada pelo Dr. Lapa, conhecida como Daku. Saraato tentou correr para ajudar Hero a derrotar a criatura, mas foi impedida por uma explosão no caminho, e o Dr. Lapa ficou feliz ao ver que sua preciosa filha ainda estava viva. Shari ordenou a Daku que devorasse Juro, e então usou seu cajado para transmitir uma quantidade insana de eletricidade para o corpo dele, enquanto ele lutava para impedir que a arma perfurasse seu coração. No entanto, ele estava fraco demais para detê-la, e o cajado atravessou seu peito, forçando Hero a abandonar sua forma humana e ativar sua poderosa forma de dragão para se manter vivo. Shari rapidamente se escondeu atrás de seus guardas porque sabia que não era páreo para o Dragon Hero, e Juro queria ajudar, mas ainda estava preso, então Eren usou uma de suas flechas para explodir a sombra e libertá-lo. E então, de repente, do chão, Daganzotti emergiu, o que deixou Nambuco muito feliz. Mas quando Juro correu para salvar o jovem guerreiro, Hero usou sua espada para cortá-lo instantaneamente. Satisfeito com todo o caos que causou, Daganzotti voltou para seu covil subterrâneo, mas quando Hero voltou à sua forma humana, chorou amargamente sabendo que foi ele quem matou Juro. No entanto, Saraato e os outros conseguiram remendá-lo e levá-lo de volta ao quarto do hotel, e enquanto Palupa tentava preparar o café da manhã, Tomochi correu para lhe dizer que Juro havia acordado. Hero ficou tão feliz ao ver seu mentor vivo e pediu desculpas pelo que aconteceu, mas quando Juro sentiu o cheiro do desastre que Palupa estava cozinhando, ele disse ao anão tartaruga para nunca mais entrar em uma cozinha na vida. Chalupa começou a chorar por causa de todas as cebolas que havia cortado, e tanto ele quanto Giru disseram a Iro para não se sentir mal pelo que aconteceu, pois foi claramente um erro ao usar sua forma de dragão. Perguntando se ela poderia curar Jiru, Saraato disse que seus poderes só funcionavam em ferimentos leves, então Hiro disse a Jiru para continuar descansando para que suas cicatrizes cicatrizassem mais rápido. Mas Jiru disse que tinha algo muito importante a dizer e pediu a Hiro para parar de usar seus poderes de dragão, porque ele corria o risco de perder o controle e se transformar em um dragão algum dia. Hiro ficou chocado ao ouvir isso, porque significava que ele poderia acabar se tornando o vilão que estava tentando derrotar. Mas Jiru disse que Mestre Tel poderia ajudá-lo a controlar seus poderes e então ele voltou a entrar em coma. Chalupa tentou comprar algum remédio de Mumu para curar Jiru, mas quando o coelho insistiu que o medicamento custava $1 milhão, Chalupa ficou irritado e mandou ela se foder. Tomate sugeriu levar Jiru de volta à fonte de cura, mas Chalupa disse que era muito longe. E então Eren apareceu de repente na frente deles dizendo que conhecia uma planta especial chamada Serafuria que poderia curar Jiru. Ela disse que a planta estava localizada em um cânion não muito longe de onde estavam, então Hiro e Saraato saíram para buscar a planta enquanto Eren e os outros ficaram para cuidar de Giru. Enquanto isso, os negócios de Nambuco continuavam a prosperar, pois todos os países estavam comprando armas em grande escala porque estavam aterrorizados com a possibilidade de serem atacados por Daganzotti. Depois de ter falhado em matar Hiro pela terceira vez, Nambuco trancou Shari em uma cela com nada além de um leão de estimação para lhe fazer companhia e ela estava prestes a enlouquecer por não ter nada para fazer. De volta ao hotel, Chalupa estava tentando organizar suas despesas quando Tomate disse que havia algo estranho sobre Saraato porque ele nunca a tinha visto rir ou comer antes. Ele disse que estava desconfiado dela porque Shari sempre sabia exatamente onde encontrá-los, e o Dr. Lapa era o pai de Saraato, o que significava que ela poderia ser uma espiã enviada para destruí-los. No entanto, Chalupa disse para ele relaxar porque o que importava agora era que Jiru melhorasse, e quando chegaram ao cânion, Hiro e Saraato procuraram por horas sem encontrar nada. Eles foram subitamente emboscados por um sapo gigante, e porque Hiro era um covarde assim como o sanduíche de trama da Saraato, ele a agarrou e fugiu em vez de lutar contra a criatura estranha. Eles caíram em um buraco no chão, após o qual a chuva começou a cair, e Hiro estava prestes a perder a cabeça, quando Saraato apontou que a planta que procuravam estava no topo de uma colina. Enquanto Hiro lutava para pegar a planta, Eren contou aos outros que Nambuco estava tentando matar Hiro de todas as formas, e quando Tomate perguntou como ela sabia disso, Eren disse que tinha ouvido usando um telefone especial de Concha do Mar.
De acordo com ela, Nambuco estava tentando descobrir a conexão entre Hiro e Daganzoth porque, se ele aprendesse a invocar o Senhor dos Dragões à vontade, poderia facilmente se tornar o homem mais rico do mundo vendendo armas. Além de tudo isso, Eren disse que Nambuco estava enganando os países para que se odiassem, de modo que comprassem mais de suas armas e que isso poderia levar a uma guerra mortal muito em breve. Ela disse a eles para pensarem em um plano rápido porque uma guerra entre os três reinos significava que viajar se tornaria muito mais difícil e isso poderia impedir Hiro de conseguir o Grande Troa e derrotar Daganzoth. Enquanto isso, Hiro continuava tentando arrancar a erva serafuria da colina, mas a planta simplesmente não se movia. Então, de repente, o chão começou a tremer e eles perceberam que a colina era, na verdade, uma tartaruga gigante. A tartaruga tentou desequilibrar Hiro, mas ele segurou a erva serafuria dizendo que não ia desistir. E quando estava prestes a cair, Hiro se levantou e arrancou a maldita planta da tartaruga. No entanto, ele se empolgou e escorregou da tartaruga, caindo direto nos braços de Sarato. E para distraí-la daquele momento estranho, Hiro disse que era a primeira vez que a via rir. Quando voltaram para o hotel, Hiro deu a Jiru o remédio que tinham feito usando a planta Serafuria, e ele melhorou instantaneamente, então Tomate saiu para chamar Pechat e os outros usando o telefone de concha de Eren. Jiru agradeceu a Hiro e Sarato por salvarem sua vida e disse que estava pronto para voltar ao trabalho. Mas Palupa disse para ele sentar seus abdominais de ogro e aproveitar sua nova e melhorada sopa de galinha. Quando ele voltou para dentro, Tomuchi disse que Pechat lhe contou como todas as crianças adotivas em Lin Six estavam sendo capturadas e levadas para as minas para extrair pedras mágicas para o Duque. Com lágrimas nos olhos, Tomuchi disse que ia buscar o Grande Troa para ajudar seus amigos a terem uma vida melhor, e para sua surpresa, Sarato também começou a chorar. No dia seguinte, todos viajaram para a montanha sagrada de Jiraoko para encontrar o Mestre Teo, e Hiro sentiu que era uma perda de tempo. Mas Geru insistiu que ele tinha que fazer isso antes de lutar contra Daganzoth. No entanto, o Mestre Teo apareceu de repente na frente deles, dizendo que deveriam ter trazido presentes ao visitá-lo. Então Palupa e Geru se curvaram para se desculpar e se apresentar ao mago. Mas quando reconheceu Sarato, Mestre Teo ignorou todos eles e foi abraçá-la, enquanto Hiro quase se transformou em um vampiro de ciúmes ao ver o velho acariciar o cabelo de sua namorada. Eles o seguiram de volta à sua caverna, onde Geru contou a Mestre Teo sobre os poderes de Hiro que foram obtidos do coração de Daganzoth, e pediu ao mago que os aconselhasse sobre como lidar com a situação. Mestre Teo usou o dedo para liberar o inferno dentro da caverna, e disse que era apenas uma imitação das chamas devoradoras de almas que Daganzoth usou para destruir todos aqueles heróis muitos anos atrás. Mestre Teo disse que não tinha conselhos para eles, mas Hiro ficou irritado e chamou o velho de fraude, dizendo que se ele era poderoso, por que não ajudou seus pais a derrotar Daganzoth? No entanto, o mago disse-lhe que nem mesmo 100 magos eram fortes o suficiente para derrotar o Senhor dos Dragões, porque os poderes de Daganzoth vinham dos deuses, e portanto, nenhum humano poderia igualar sua força. Apesar de tudo isso, Mestre Teo concordou em treinar Harrow. Mas quando saíram, ele disse a Geru para lhe trazer carne da floresta e disse que Tomuchi deveria lhe trazer água fresca do lago. Eren se afastou para evitar receber qualquer tarefa, e quando chegou a hora de treinarem, Mestre Teo disse a Hiro para fazer alguns exercícios estranhos, como andar em linha reta e apertar um pedaço de papel. E embora Palupa confiasse no julgamento do sábio mago, Hiro teve dificuldade em entender como tudo isso deveria torná-lo um lutador melhor a tempo de lutar contra Daganzoth. Mestre Teo disse-lhe para jogar o papel fora, mas Hiro não queria porque o rosto de Sarato estava nele. E quando Sarato se aproximou para ver a imagem, o mago percebeu que havia um forte laço entre os dois. Enquanto isso, Eren sentou-se em uma colina próxima para obter um melhor sinal em seu telefone de concha, e ela ouviu agentes militares de cada um dos 3 países dizendo que estavam prontos para a guerra. De volta ao campo de treinamento, Mestre Teo disse a Hiro para pegar uma pedra e jogá-la onde quisesse. Mas quando a pedra caiu no chão, o mago percebeu que ela brilhava com uma aura azul mágica. Ele disse que a vida era como aquela pedra no chão, mas enquanto Palupa e Sarato elogiavam sua sabedoria, Harrow disse ao velho para parar de enrolar e ensinar algo útil de uma vez. Então, Mestre Teo disse que deveriam fazer um treino de espada, e com um único movimento de mão, o mago lançou a varinha de Sarato para o céu, usando uma arma invisível conhecida como Lâmina Coco. Ele disse a Hiro para experimentar a Coco Blade por si mesmo, e embora o idiota achasse que nada aconteceu, seu movimento de espada invisível conseguiu cortar um toco de árvore atrás do Mestre Teo. O mago o elogiou por usar a Coco Blade na primeira tentativa e disse para ele continuar praticando sua postura. Então Geru e Tomuchi chegaram segundos depois com a comida e a água para todos se alimentarem. Mais tarde naquela noite, Mestre Teo chamou Geru para uma conversa particular, perguntando por que ele fez Hiro acreditar que ele poderia realmente se tornar um espadachim habilidoso, quando o garoto era obviamente apenas um novato sem talento.
No entanto, Jero disse que era a única maneira de fazê-lo confiante para a jornada à frente, e que, apesar de Hiro ser um fraco patético, sua determinação por si só era suficiente para fazê-lo ter sucesso. Mestre Teo agradeceu a Jero por ser um bom mentor para Hiro, mas disse-lhe que o verdadeiro potencial de Hiro estava na magia, e não na espada, porque nenhum mero mortal seria capaz de carregar o coração de Daganzoth por tanto tempo. Ele disse a Jero que, enquanto treinavam mais cedo, o golpe Coco Blade de Hiro foi tão forte que ele quase teve que lançar um feitiço defensivo contra ele, o que significava que ele era um prodígio mágico, assim como seu pai. O mago também disse que Hiro poderia possivelmente se tornar um guerreiro perigoso no futuro, mas que para evitar isso, Jero deveria garantir que ele e Serrato permanecessem juntos, não importa o que acontecesse. Na manhã seguinte, Mestre Teo disse a Hiro que, para completar seu treinamento e deixar a montanha, ele tinha que cortá-lo com sua lâmina Koku de uma grande distância, sem dar um único passo, e porque ele queria continuar sua jornada, Hiro concordou em fazer o teste final. Mas quando ele cortou sua espada invisível no velho, nada pareceu acontecer e Mestre Teo apenas fingiu receber o golpe. Todos se despediram do Mestre Teo antes de sair da montanha, mas o que Hiro não sabia é que o golpe de sua espada Koku foi tão forte que despedaçou o escudo do velho. Eles viajaram por uma floresta e uma área agrícola antes de chegar a um lugar chamado Deserto Morto, e Jero disse que precisavam atravessar esse deserto para chegar ao castelo de Nambuco. No entanto, eles foram subitamente emboscados por uma das águias de Nambuco, e embora Jero tenha conseguido derrotar a criatura gigante, Tomuchi se perguntou como Nambuco sempre sabia onde encontrá-los. Mas naquele momento, eles ouviram a voz de Nambuco chamando Eren de seu telefone em forma de concha, e perceberam que ela era quem estava vendendo informações para ele sobre todos os seus movimentos. Jero e os outros ficaram desapontados com Eren por tê-los delatado tão facilmente, e quando perguntaram por que ela fez isso, Eren disse que seu trabalho era literalmente ganhar dinheiro com as informações dos outros. Sem mais nada a dizer, Hero e o grupo continuaram sua jornada pelo deserto, deixando Eren para trás, mas a senhorita Melonplots sentiu que eles não sobreviveriam um único dia sem a ajuda dela. De volta ao QG deles, Shari concordou em se fundir com seu leão de estimação apenas para agradar Nambuco, e embora um dos guardas tenha dito para ela não fazer isso, Shari disse que toda a sua vida pertencia a Nambuco. Enquanto Hiro e sua equipe caminhavam mais fundo no deserto, começaram a se sentir fracos por causa da onda de calor massiva, e quando escureceu, quase congelaram até a morte devido à fria noite do deserto. Eles continuaram sua jornada no dia seguinte no meio de uma tempestade de areia, e Hero percebeu que estavam sem água, mas Palupa caiu em um buraco de areia que estava ocupado por uma aranha gigante do deserto. Jero jogou seu manto para Palupa segurar, mas a areia estava escorregadia demais para ele subir e alcançar o manto. E Hero impediu Tomuchi e Serrato de pularem também. No entanto, alguém jogou uma corda no buraco, e quando Palupa olhou para cima, ficou chocado ao ver que era Eren, e ela disse para ele chamá-la de Madame Eren se quisesse sair dali inteiro. Desesperado para sobreviver, Palupa fez o que ela disse e todos ajudaram a puxá-lo para fora do buraco de areia, mas Hiro ainda estava irritado com Eren, então ela disse para ele trazê-la de volta, porque todos estariam perdidos sem a orientação dela. Enquanto eles conversavam, uma enorme tempestade de areia soprou na direção deles, e embora tentassem escapar, Hero e os outros foram levados para diferentes partes do deserto. Palupa acabou com Eren, e quando ele perguntou a ela onde estavam os outros, Melonplots disse que não fazia ideia, mas que deveriam ir para um oásis antes de morrerem de sede. Jero acabou com Tomuchi, que estava prestes a desmaiar de tanto suar, enquanto Hiro e Serrato continuaram a jornada juntos, sem saber onde estavam seus amigos. Mais tarde naquela noite, Hiro começou a tremer de frio, e quando Palupa acordou no dia seguinte, olhou ao redor para se certificar de que não era apenas um sonho. Mas quando viu Eren ao seu lado, percebeu que estavam realmente perdidos. Ele viu um inseto criando gotas de água do ar ao redor, e Palupa tentou fazer o mesmo, mas Eren disse-lhe que o inseto só conseguia fazer isso porque seu corpo não tinha calor. Eles encontraram Jero no caminho, que disse que Tomuchi poderia ficar inconsciente a qualquer momento, e então Eren disse para seguirem sua liderança até o oásis se quisessem viver. Enquanto isso, quando Serrato viu que Hiro estava prestes a morrer de insolação, ela tirou a roupa e canalizou sua tila interior para fazer seu corpo produzir água para ele. O que você quer dizer com isso? Com a ajuda de Eren, Palupa e os outros encontraram o oásis, e Jero rapidamente deu um pouco de água a Tomuchi para mantê-lo vivo. Mas Hero e Sarato foram subitamente emboscados no caminho por Shari, a leoa. Sarato tentou proteger seu namorado, mas Shari deu uma surra nela e teleportou-se para fora do deserto com Hiro, enquanto exércitos de cada um dos 3 reinos se reuniam para começar sua guerra. Shari voltou com Hiro, e Nambuco disse que ele era a chave para liberar o caos no mundo. Mas Hiro não ligou para nada disso e disse a Nambuco para entregar o grande Troa. No entanto, Nambuco disse para ele vir pegar, então Hiro avançou para atacá-lo com sua espada. Mas o mercador o conteve apontando sua lâmina para o pescoço de Hiro.
Ele disse a ele que já se encontraram antes, e quando Hiro perguntou como, Nambuco confessou que foi ele quem atirou uma flecha encantada em seu pai quando ele tentou capturar Daganzoth. Porque Nambuco havia adquirido um item antigo chamado Cristal de Sangue de Dragão, ele conseguiu sobreviver às chamas devoradoras de almas de Daganzoth, enquanto os pais de Hiro e todos os outros magos morreram queimados. Desde então, Nambuco estava esperando pacientemente para experimentar tal belo caos novamente. Mas Hiro disse que ele era completamente louco porque Daganzoth tinha consumido as almas de inúmeros humanos. Ele tentou atacá-lo novamente, mas Nambuco afastou sua espada, dizendo que não ia matá-lo porque precisava de seu coração para invocar Daganzoth de seu covil. De volta ao deserto Mor, Geru e os outros procuravam por Hiro. Mas quando usaram o telefone de concha para tentar localizá-lo, ouviram Sarato chamando por ele. Seguindo o som da voz dela, o grupo encontrou Sarato batendo sua varinha em uma projeção de metal, e Palupa se perguntou se todo o calor finalmente a tinha feito enlouquecer. Mas Geru disse que ela provavelmente estava tentando invocar algo com o barulho, e naquele momento, um enorme dragão desceu do céu e engoliu Sarato. Geru avançou para atacar a besta, mas então o dragão abriu a boca para ele também, e Sarato disse que a criatura simpática havia se oferecido para levar todos eles para encontrar Nambuco. Quando chegaram ao QG dele, Tomet disse que o lugar parecia uma casa assombrada, então Erin disse que costumava pertencer a um senhor demônio conhecido como Dirokias, que foi derrotado pelo bravo guerreiro Dal Hobart. Ela suspeitava que Nambuco tinha transformado o lugar em seu castelo porque queria usar o poder mágico que estava armazenado lá dentro. Mas, enquanto estavam conversando, uma flecha foi disparada, atingindo a asa do dragão. Eles conseguiram pousar em um lugar seguro antes que o dragão caísse, e enquanto pensavam em uma maneira de entrar no castelo sem serem vistos, doutor. Lapa chegou de repente procurando por Sarato. Ele a teleportou usando uma porta mágica, então Geru e os outros usaram isso como um meio de entrar no castelo. Mas todos ficaram surpresos que um palhaço horrível como o Dr. Lapa pudesse realmente dar à luz Sarato. No entanto, Sarato disse que ela era uma boneca mágica criada de acordo com as ordens de Nambuco, e Palupa finalmente entendeu por que ela nunca comia sua comida e sempre agia de forma estranha. Geru perguntou por que ela foi criada, e Dr. Lapa disse que Nambuco queria um robô de batalha feito de cristal de sangue de dragão que ainda pudesse lutar nas terras queimadas pelas chamas de Daganzoth. No entanto, doutor, Lapa tinha outros planos e fez Sarato se comportar como uma menina humana em vez de uma arma. Mas quando Nambuco percebeu isso, ele disse para se livrar dela imediatamente. No entanto, Sarato era como uma filha que ele nunca teve, então o Dr. Lapa a ajudou a escapar do castelo, e foi por isso que ela acabou conhecendo Hero e os outros. Quando Geru disse que Hiro estava carregando o coração de Daganzoth, o Dr. Lapa finalmente entendeu por que Sarato estava tão atraída por ele, porque ela era feita de cristal de sangue de dragão, e não tinha um coração. Dr. Lapa disse a ela para esquecer tudo sobre Hiro porque Nambuco estava prestes a iniciar seu plano de invocar Daganzoth, e que ele provavelmente a usaria como uma arma para lutar contra seus inimigos. Mas Sarato começou a agir como uma adolescente boba, e disse ao pai que Hiro era o amor da sua vida antes de fugir para encontrá-lo. Então, doutor. Lapa implorou a Heru e aos outros que cuidassem de sua filha. Eles a seguiram até o lugar onde Hiro estava sendo mantido prisioneiro, e Sarato disse que Nambuco deveria levá-la e deixá-lo ir. Mas ele disse a ela que não era possível porque precisava dos dois para seu grande plano. Ela se aproximou dele e Shari deu um soco no estômago de Hiro antes de ativar o portal mágico para levá-los embora, mas quando Geru tentou detê-los, ela saiu do portal e o atacou. Nambuco os levou para Balbagoa, o lugar onde todos os magos tentaram derrotar Daganzoth muitos anos atrás. E quando o eclipse solar começou, todos os soldados pensaram que o Senhor dos Dragões tinha engolido o sol. Shari disse aos outros que Nambuco planejava usar a magia dentro de seu castelo para fundir os corpos de todos os soldados com o de Daganzoth, para que ele pudesse criar uma besta ainda mais mortal para controlar todo o continente. Quando a porta do castelo se fechou, o holograma de Nambuco apareceu, dizendo-lhes que as almas de todas as pessoas presas lá dentro seriam transformadas em magia e usadas para ajudá-lo a criar um híbrido de dragão. Shari estava esperando que Nambuco a levasse para Balbagoa, mas quando o holograma terminou sem ele aparecer, ela percebeu que ele a havia enganado para ser parte do sacrifício mágico. Todos começaram a entrar em pânico, e Lapa disse que o castelo foi projetado para prender magia dentro dele, e por isso era impossível escapar usando qualquer forma de itens ou técnicas mágicas. No entanto, era apenas a miniatura do doutor. Lapa que estava falando com eles no castelo, e o verdadeiro doutor. Lapa chegou a Balbagoa para impedir que Nambuco usasse Serato para seus propósitos malignos. Mas Nambuco derrubou o velho com um golpe de vento de seu cajado e usou um feitiço de comando de voz para ativar o modo maligno de Serato, antes de supercarregá-la em um robô de batalha de elite. Ele disse a ela para espancar o Hiro, e enquanto Serato estava dando uma surra no perdedor, Geru e os outros estavam tentando encontrar uma maneira de sair do castelo, quando Palupa lembrou que eles poderiam simplesmente pedir um Mumu Uber.
Mas Mumu disse que não podia entrar no castelo por causa das restrições mágicas, então Palupa pediu para ela lhes dar uma arma em vez disso. E todos contribuíram com muito dinheiro para pagar o coelho ganancioso. Ela abriu um buraco no castelo usando seu canhão de plasma, e Shari os teleportou para Balbagoa no exato momento em que Hero estava prestes a atacar Cerato usando sua forma de dragão. Cerato usou seus braços robóticos para segurá-lo no ar, e Shari ainda atacou Geru por trás, apesar do fato de que Nambuco tinha tentado sacrificá-la como uma ovelha inútil. Hero continuava tentando cortá-la com suas garras, mas Cerato bloqueava todos os seus ataques com tanta facilidade, e ela começou a esmagá-lo no chão enquanto Nambuco assistia e se divertia com o espetáculo. Geru tentou ajudar, mas estava ocupado com Shari, e quando Cerato tentou apunhalar Hero no olho com suas lâminas, Daganzoth apareceu de repente e a afastou com sua cauda. Todos estavam aterrorizados com o Senhor dos Dragões, mas Nambuco estava animado e ativou a máquina que fundiria o corpo de Daganzoth com o de todos os soldados presentes em Balbagoa. No entanto, porque queria todo aquele poder para si, Nambuco usou o Grande Troll para absorver a essência de Daganzoth e se fundir com a besta, tornando-se um senhor híbrido maligno. Dr. Lapo e os outros ficaram chocados com o que Nambuco fez, mas quando Hero tentou atacá-lo, Nambuco o segurou com uma mão e deu-lhe um chute enquanto ele estava no céu. Hero apanhou tanto que começou a ter visões de seus pais, que lhe disseram para não desistir. Então ele se libertou do controle de Nambuco e pousou de volta como um verdadeiro protagonista. Mas Nambuco o afastou com um soco tão facilmente enquanto Eren e os outros forçavam o Dr. Lapa a lhes dizer como poderiam parar a máquina antes que Nambuco pudesse queimar tudo de volta à Idade da Pedra. Nambuco estava prestes a liberar o inferno sobre Hero, quando Geru e os outros reverteram o feitiço no reator mágico e removeram o Grande Troll para torná-lo impotente. Mas eles foram tarde demais, porque Nambuco já havia emergido com Daganzoth, tornando-se um ser imortal, e destruiu todo o lugar com suas chamas devoradoras de almas. No entanto, Cerato usou suas asas divinas para proteger Hero. Mas quando Nambuco viu isso, ele a apunhalou pelas costas e arrancou o cristal de sangue de dragão que a mantinha viva. Vendo que o amor de sua vida estava morto, Herou se levantou e cortou o braço de Nambuco com sua espada. E enquanto ele estava chocado que alguém pudesse realmente ferir seu novo corpo, Hero voltou e o finalizou com um combo de espada de luz cegante. Agora que Nambuco foi derrotado, Daganzoth apareceu mais uma vez para o confronto final, e Hero se perguntou se era forte o suficiente para realmente derrotar a criatura que matou seus pais. Mas quando ele lembrou de seu treinamento com o Mestre Tel, Hero pegou o Grand Troll de Tomut e o usou para fazer uma Coco Blade visível antes de avançar para apunhalar Daganzoth em sua cicatriz. Hero tirou seu coração do peito do Senhor dos Dragões. Mas em vez de trocá-lo pelo que ele já tinha, ele desceu e colocou o coração dentro de Cerato para transformá-la em uma verdadeira menina humana. Enquanto Cerato lentamente voltava à vida, o corpo de Daganzoth começou a desaparecer porque ele não tinha mais um coração. E enquanto Geru ainda estava chocado com o que Hero tinha feito, Palupa e os outros começaram a brigar sobre quem deveria ficar com o Grand Troll. No entanto, os idiotas deixaram o cristal cair no chão, e Geru disse que o item não era nem mesmo o Grand Troll, mas a Pedra da Alma, que o pai de Hero tinha usado para prender Daganzoth muitos anos atrás. Palupa então perguntou a ele como Hero foi capaz de usar tal poder para apunhalar o Senhor dos Dragões, e Geru contou o que Mestre Tel havia dito sobre Hero, que ele era um prodígio mágico, assim como seu pai. Eren e Tomut provocaram Hero por se comportar como o príncipe encantado, mas quando Cerato perguntou sobre seu pai, Palupa deu a ela os restos de sua bengala, dizendo que ele havia morrido nas chamas que Nambuco desencadeou. Cerato chorou ao ouvir as más notícias, mas Geru percebeu que os soldados estavam indo embora, então Eren disse que usou seu telefone para contar a verdade sobre como Nambuco os havia enganado para lutarem entre si. Mumu voltou para teleportá-los, e depois de terem enterrado o Dr. Lapa, Hero deu a Tomut seu distintivo real, dizendo que ele era o mais jovem, mas também o mais corajoso de todos eles. Geru perguntou o que ele queria fazer agora que tinha desbloqueado seus poderes mágicos, mas Hero disse que nada mudou, porque tudo o que ele precisava para uma grande aventura eram sua espada e seus amigos. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!